Professor, obrigada pela participação aqui no All News. Eu queria tratar um pouco da questão interna dos Estados Unidos, né? Porque a gente está vendo que, apesar do Trump estar bradando muito para fora, hoje fez nova ameaça aos países das Américas, foi assim que ele falou, comportem-se, né? Teve lá o seu embate em solo europeu com a Dinamarca por conta da Groenlândia, mas está muito pressionado internamente. O que aconteceu em Minnesota parece ter despertado de novo os americanos para o que está sendo compreendido como uma ação despreparada, para dizer o mínimo, dos agentes da imigração do ICE, né? Assim que é conhecida a agência, eu vou chamar de agência anti-imigração dos Estados Unidos. Então, basicamente, quanto esse componente interno pode influenciar na forma como o Trump manieta os assuntos que pauta ao mundo, né? Seja a subtração de Nicolás Maduro da Venezuela, seja a tentativa de compra ou de posse da Groenlândia. Esse componente interno pode frear, acelerar o americano? O senhor vê ele utilizando mais como uma medida diversionista para o que está acontecendo internamente, a agenda externa, ou, de certa forma, a pressão interna pode acabar ajudando a contê-lo também para fora? Nós temos aí, Dani, uma excelente pergunta, um movimento duplo, mas que, ao meu ver, ele acaba convergindo para o mesmo ponto, que é a concentração de poderes que Trump já faz explicitamente no contexto americano, já tendo em vista aí, acho que desacreditar uma eventual vitória, e muito provável vitória democrata, nas eleições, pelo menos para a Câmara dos Representantes. O Senado é outra história, um terço do Senado será renovado. E por que isso? Porque internamente, ali diferentemente inclusive até do que eu acreditava inicialmente, após ali a primeira morte cometida pelo ICE, o primeiro assassinato, vamos ser aqui claros, cometido pelo ICE lá em Minnesota, que ele recuaria, porque se tratam ali de cidadãos americanos brancos, né, que foram vítimas do ICE, então ele recuaria. Não, ele parece ter dobrado justamente essa aposta para criar o que é um ambiente de tensão, para mobilizar justamente a sua base mais reacionária, como se esses americanos, independentemente de origem, cor da pele, enfim, origem étnica, fossem inimigos da América que ele pretende construir. Essa América, o quê? Nacionalista, claramente com um discurso ali de centralidade, de supremacia branca. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que parte dos eleitores MAGA, ou a base, né, do Make America Great Again, que pode ser crítica em relação a esse tipo de abordagem, que é um segmento mais, vamos dizer, de centro-direita, porém com pendores nacionalistas, pode estar descontente com ele. Então, como que ele compensa essas ações? Justamente com essas promessas de Make America Great Again, não tanto no plano interno, mas no plano externo. Ou seja, estamos falando da conquista potencial da Groenlândia, de ações robustas contra o narcotráfico, que é como ele vende para o público interno a questão do Maduro, embora saibamos aí que há muito mais do que questões, e talvez seja até o menos relevante a questão aí do narcotráfico, quando o assunto é a captura do Maduro e outras ações aqui na América do Sul, na América Central, na América Latina como um todo. Portanto, Dani, o que nós temos aqui no ponto de vista do Trump? Manter a sua base minimamente coesa com ações que criam tanto inimigo interno, ele diz que está combatendo inimigos externos como o narcotráfico, aposta aí nessa política de expansão imperial, com o claro objetivo de compensar as críticas à má gestão econômica que ele faz, e os dados aí de rumo dos Estados Unidos, de popularidade, indicam que boa parte da população, inclusive daquela que decidiu dar uma segunda chance a Trump em função de não estar muito contente ali com a condução da economia sob Joe Biden, pode e está aí disposta a reverter o seu voto a favor dos democratas nas eleições de novembro. É uma aposta complicada do Trump, pode embutir aí, como alguns analistas já aventaram, uma tentativa de criar um clima de Estado ali, vamos dizer, marcial, uma ambição ali, talvez que Trump tenha, de criar confusão interna para justamente ir justificando uma escalada autoritária. Mas, quando o assunto é política interna dos Estados Unidos, a força, a capacidade de articulação da sociedade civil americana, embora hoje em grande parte capturada por Trump, não pode ser desacreditada. Os Estados Unidos
tem ali uma força que acho que independe dos partidos e isso está se refletindo nos protestos ainda incipientes, mas que podem aumentar e que contam aí o apoio de lideranças importantes do campo democrata, que não podem se candidatar a presidente, mas que expressam uma espécie de consciência da nação, que são os ex-presidentes Clinton e Barack Obama. Portanto, Trump faz uma aposta, ele pode vencer nessa escalada autoritária, mas ainda assim é uma aposta de grande risco em função dessa articulação que está emergindo, em função da oposição ao ICE, que, para complementar o seu ponto, Dani, não é apenas aí uma política anti-migração, mas corre o risco, está tendo traço já de uma verdadeira política, de uma polícia política numa clara escalada autoritária. É isso. Vinícius Vieira, obrigado pela participação conosco, professor. Um abraço, boa semana.